Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você estiver assistindo o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre laudo de sondagem e análise de solo, que é uma das etapas mais, assim, primordiais, né? Sem saber onde você vai apoiar a fundação, fica difícil trabalhar, né? Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, como que é feita uma análise de solo? Eu tenho aqui um material, né? Criei um outro mapa mental. A análise de solo é feita da seguinte maneira: você contrata a empresa, né, para ela analisar. Ela vai vir com um tripé, colocar na sua obra. Esse tripé ele tem um peso de 65 quilos, ó, tá aqui. Um peso de 65 quilos, ele é levantado daqui do topo, né, do piso, 75 centímetros para cima, e o pessoal solta. Eles fazem isso até ultrapassarem 15 centímetros de solo. Quando fizerem isso, quando ultrapassarem, eles vão pegar esses primeiros 15 centímetros e vão desprezar, jogar fora, não serve. Vão fazer isso no segundo 15 centímetros, vão fazer o mesmo processo, batendo, batendo, batendo. Passou esse segundo 15 centímetros, eles vão pegar esse solo e essas informações referentes aos golpes e vão guardar. Vão fazer isso no terceiro 15 centímetros, vão bater, bater, bater. Transpassou? Vai pegar essas informações e também vão guardar. A análise é feita metro a metro. Porém, eles só passaram 45 centímetros. Os outros 55 centímetros, geralmente o pessoal coloca um trado à mão, que é uma ferramenta, tira-se esse 55 centímetros de profundidade e despreza. Aí a análise volta a ser feita no próximo segundo metro, tá? Então, tá escrito aqui, essa aqui é a ferramenta, tá? É um tripé e tal, entrando no solo, com batidas, tudo que eu acabei de mencionar. Feito isso, a empresa vai te gerar um laudo, tá? E esse laudo vai vir para você com todas as informações, inclusive com as informações mostrando onde foram os furos que você fez no seu terreno. Lembrando que a norma nos pede que seja feito no mínimo 3 furos no terreno para serem feitas análises. No mínimo 3, não tem 2, não tem 1, é 3. Então, você vai chegar junto com a empresa que vai analisar, né? E vai determinar quais são as posições desses furos, tá bom? Feito isso, eles vão te mandarem um laudo, que é o laudo SPT, tá? Vai vir com as informações dos furos, onde você alocou os furos, né? Onde você colocou os furos, e vai vir com a análise do solo que você pediu, tá? Este é um modelo, existem várias empresas, vários modelos, mas todos precisam ter as mesmas informações. Umas vão ter mais, outras vão ter um pouco menos, que vai ser assim, você vai precisar interpretar vai ter um pouco mais de dificuldade para interpretar, mas não é tanta, tá? Quais são as informações? Os locais da obra, tá? Onde ela foi feita, a profundidade, deixa eu só conferir um negócio aqui, pessoal, só um minuto, certo? A profundidade, né? O perfil geológico, a profundidade dos metros no qual você pediu para que eles furassem. O perfil geológico, a profundidade da camada e a descrição litológica, que é como é esse solo, se é areia, se é silt arenoso, se é areia fina, média, siltosa, miga, compacta, se é argila. O que é o silt? A argila e a areia a gente já conhece, mas o que é o silt? Ele está ali entre areia e argila, porém ele está um pouquinho mais puxado para a parte da argila, tá? Ele também tem um pouco mais de coesão, ele é um pouco mais compacto. Número de golpes. Lembra que eu falei que se fura-se o primeiro 15 centímetros, se despreza o segundo e terceiro, se furam e retém essas informações? Estão aqui, tá? O NSPT, o que é isso? É a somatória do número de golpes dado no segundo 15 centímetros e no terceiro 15 centímetros. A interpretação geológica, como que é o solo, se ele tem aterro, se ele não tem aterro, se é um solo residual, se é um solo de alteração, etc, etc.
Gráfico de resistência, nós vamos falar disso daqui a pouquinho para melhorar a interpretação do laudo. Nível de água, esse aqui é o cara, talvez um dos mais importantes, fora o NSPT. Ele nos indica onde está o nível do lençol freático. Neste caso aqui, neste terreno, na minha obra, ele está a 1,49 m de profundidade e já se encontrou água. E ele foi até a altura, até a profundidade impenetrável, 10,78 m de profundidade. Então, aqui foi impenetrável e o nível de água continuou. Galera, é o seguinte, localizando as informações. Profundidade impenetrável da nossa obra. Neste caso, primeiro furo SPT1, 10,78 m de profundidade, ficou impenetrável. Então, vai guardando esse sistema aí, tá? Resistência do SPT. Nos 10,78 m, ele teve uma resistência de 36 golpes. Nos dois, a somatória do segundo e no terceiro, 15 centímetros de percussão, tá? Tipo do solo. Nesse espaço aqui, ele é uma areia fina, média siltosa com mica compacta, cinza escura, branca variegada. O que quer dizer isso? Tem uma mistura de solo aí bem grande, porém, na maioria deles, ou 80%, 90% deles, é um solo bem coeso, bem resistente. Exceto o fato de ter areia. Mas como é areia fina, ou seja, ele está mais puxado quando ele tiver com algum tipo de água, ser um solo resistente, tá? Como aqui a gente tem água, então ele tem uma resistência boa. Vamos lá. O gráfico de resistência. O que é esse gráfico de resistência? É esse aqui, ó. 10, 20, 30 e 40. Significa o nível de resistência do solo. Quanto maior for este número, maior resistência a gente tem no solo. Por exemplo, o nosso deu 36, tá? Entre 30 e 40, ou seja, um solo muito bom. É ideal para se construir. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá, interpretando as informações que vieram no laudo, né? Profundidade, resistência, etc, etc. Vamos interpretar. Profundidade impenetrável. Naquele primeiro furo, nós temos 10,78 m de profundidade, já se tornou impenetrável. Tá bom? Profundidade da água. No nosso laudo, nesse furo, está em 1,49 m de profundidade. Lembrando que este método você vai aplicar em todos os furos da sua edificação. Tá? Se você tiver 200 furos, você vai ter que fazer nos 200. Tá? Não tem como você Ctrl+C, Ctrl+V. Até porque, a não ser que o seu solo seja um solo bem linear, algo muito assim, que eu acho bem difícil, ser algo muito homogêneo. Aí sim, aí você pode analisar isso de uma maneira, sei lá, mais geral. Mas eu acho pouco provável. Sendo assim, as alterações, como são muitas, cada furo, análise diferente, tá? Individual. Então, 1,49 m de profundidade, legal. Identificar se o solo é coeso ou não coeso. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Solo coesivo. O que quer dizer um solo coesivo? É um solo predominante de argila e silt. Argila é um solo bem compacto, que a água tem muita dificuldade de penetrar. Porém, quando ela penetra, ela também tem muita dificuldade de se escoar. Então a gente tem dois lados. Ao mesmo tempo que ela é difícil de ter água penetrando na argila, também é difícil que a água que está dentro da argila saia. Ou seja, o ideal é que ela não consiga entrar, porque uma vez que ela entrar, ela vai demorar para sair, tá bom? Sendo assim, solo coesivo é um solo que vai receber uma carga e ele vai absorver numa boa. Vai segurar ali e vai ficar, sabe, o tempo que for necessário. Não coesivo é um solo predominante de areia e material granular. O que quer dizer material granular? São pedras de proporções variadas. Ou seja, tenta imaginar aí
você jogando água num canteiro de obra cheio de pedra, a água vai penetrar com muita facilidade. Da mesma maneira que ela penetra com muita facilidade, ela também sai com muita facilidade. Sendo assim, é um solo que você vai apoiar um peso nele e ele vai absorver, mas ele vai recalcar. Ele vai descer. Ele não vai ficar fazendo força contra o peso e segurar numa boa. Ele vai recalcar. Desenhar as linhas teóricas. O que são essas linhas teóricas? São umas linhas que você vai fazer junto com um laudo de SPT para você ter uma facilidade na interpretação, para saber onde você pode apoiar a sua fundação naquele solo, naquele perímetro onde foi feito o furo, tá bom? O que são essas linhas teóricas? Conseguem ver? Esse é o meu laudo, do jeito que ele veio da empresa, e esse é o laudo, deixa eu só ver aqui, esse é o laudo depois das linhas teóricas que foram executadas. O que são essas linhas teóricas? São marcações que eu criei dentro do laudo para identificar num visual mais assim, mais dinâmico, né, mais interativo, como que é esse furo. Por exemplo, aqui, lençol freático começo, né, lençol freático fim. No primeiro metro, eu tive uma batida, transpassei 85 centímetros, então está entre 1 e 10, né? A norma diz o que referente a esse gráfico de resistência? A norma diz que para as fundações superficiais menor que 10 golpes, o solo tem baixa resistência. Entre 10 e 19 golpes, o solo tem uma resistência mediana. Entre 20 e 29 golpes, o solo tem uma boa resistência. Maior que 30 golpes, o solo tem uma ótima resistência, é ideal. Ou seja, amigão, se você tiver um terreno e na análise de solo mostrar nos seus furos maior que 30 golpes, fica tranquilo. Você vai ter uma fundação, dependendo do nível de água, superficial e barata, e dependendo também da carga, né, dessa obra, do tamanho, da proporção dela, da arquitetura, você vai aplicar uma fundação superficial e vai ficar tranquilo, tá? Mas isso depende também das cargas, tá? Vamos lá. O que são as linhas teóricas? São aquelas linhas que estavam assim, certo? O laudo, e aí depois ele ficou assim, com as linhas teóricas realizadas, tá? Entre 1 e 10, o solo é ruim. Então, tudo que for de SPT entre 1 e 10, eu risquei vermelho, coloquei a setinha e identifiquei. Ó, aqui no primeiro metro é ruim, do segundo ao terceiro metro é ruim, do 3,5 metros de profundidade a 6 metros também é ruim. Ou seja, eu fui mostrando de acordo com o meu SPT onde é o solo ruim. Só que chegou uma hora aqui, ó, no nono metro de profundidade, o meu SPT deu 28. A norma diz que entre 20 e 30 o meu solo tem uma boa resistência, ou seja, risquei aqui de amarelo, fiz o tracinho, solo bom. Vamos continuar a percussão. Fez os outros furos, continuou furando. Quando chegou em 9 metros e 45 de profundidade, a minha resistência caiu de 28 para 18. A norma diz que entre 10 e 20 o solo é mediano. Risquei um azulzinho aqui e tracei mediano. Estou fazendo essa identificação para que eu consiga ter uma interpretação melhor do laudo, tá? Só que quando chegou em 10 metros e 78, a minha resistência foi lá para 36. Ou seja, a norma diz que entre 30, aliás, acima de 30 golpes, o solo tem uma ótima resistência. É o que diz aqui, né? Ó. Acima de 30 golpes, o solo tem uma ótima resistência e é ideal. Ou seja, fiquei tranquilo aqui, sabendo que eu podia apoiar uma fundação, nesse caso profunda, aqui, e eu posso ficar tranquilo que ela vai resistir numa boa. Vamos lá.
Então, galera, as linhas teóricas elas servem para isso, para te mostrar de uma forma mais interativa onde você tem que colocar ou apoiar essa fundação que você vai mais para frente determinar qual vai ser, qual tipo de fundação vai ser. Né? Nesse caso, sabemos que é profunda, mas precisa saber o modelo de fundação. Uma outra informação que a gente precisa é o seguinte: fundação superficial ou profunda? Quais são os critérios para determinar se a minha fundação ela é superficial ou profunda, baseado nas informações que a gente extraiu do laudo e naquelas linhas teóricas que nós criamos? Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa saber para determinar se a fundação vai ser superficial ou profunda: a carga. A norma diz que até 40 toneladas força, a carga é baixa. O SPT mínimo é de 10 golpes para as 30 centímetros finais. 40 toneladas força a 100 toneladas força, o SPT mínimo é de 15 golpes para 30 centímetros finais. Acima de 100 toneladas força, o SPT mínimo é de 20 golpes para 30 centímetros finais. Aí você me pergunta, eu não sei a carga que vai ter a minha obra. Esse vídeo vai ser feito em breve, tá? Na verdade eu estou editando, mostrando como é feito a determinação de carga nas lajes que passam para as vigas, que passam para os pilares, que passam pelos andares, até chegar no solo e ir para a fundação. Como que é feito toda essa distribuição de carga, como que ela anda na estrutura e como que é calculado ela baseado em quais informações? Peso próprio, tipologia de laje, revestimento, carga acidental, etc, etc, etc. São vários itens que vão ser mostrados no outro vídeo, tá? Então vamos lá. Continuando. O lençol freático, que é o nível de água. Para fundações superficiais, a norma diz que eu tenho que apoiar a minha fundação a 2 metros de profundidade no mínimo, chegando até 3. Passando disso, a minha fundação ela já começa a ser mais cara e ela passa a ser também mais arriscada, porque tem a questão das paredes, de desbarrancar o terreno onde está sendo feita a fundação, etc, etc. Então são vários fatores, tá? Mas o lençol freático, ele também ajuda nessa determinação. Nesse caso, daria para a gente apoiar uma fundação superficial? Não. Por quê? O nosso nível de lençol freático está a 1,49 m de profundidade. Já se encontra água. A norma diz que no mínimo 2, ou seja, eu já estou dentro da água, nesses 2 metros. E de 2, no máximo 3, eu estou submerso. Estou com água envolvido em tudo. Então, fundação superficial, nesse caso, a gente já consegue enxergar que não dá. Vai ter que ser profunda. Profundidade do assentamento, que foi o que eu acabei de falar. De preferência, até 2 metros de profundidade no mínimo, podendo chegar a 3. E lembrando que maior a profundidade, maior é o gasto. Então é isso. Nesse caso, baseado nas informações daquele laudo de sondagem que está aqui, já com as linhas teóricas realizadas, a gente já consegue enxergar que aqui eu não consigo, de forma nenhuma, fazer uma fundação superficial. Porém, eu já tenho que pensar na fundação profunda, que é o que nós vamos fazer agora. Não utilizar fundações superficiais em quais situações? Aterros não compactados. Olha só. No nosso laudo já disse que aqui tinha aterro. E ele não estava compactado. Estava um aterro bem solto mesmo. Outra coisa. Argila mole ou camada de argila mole. O nosso laudo diz que a gente tem silt arenoso, fofo, amarelo. Esse fofo já diz que a nossa camada é bem... Apoiou, ela vai ceder. Tá? É assim que o solo vai se comportar. Areia fofa ou areia muito fofa.
Existência de água onde o rebaixamento de lençol freático não se justifica economicamente. O que quer dizer isso? Pessoal, quando você rebaixa o lençol freático para se usar uma fundação superficial, você corre dois riscos. Primeiro, você vai tirar a água daquele espaço, vai se criar um volume de vazios, o solo do seu terreno ele vai recalcar, ele vai ceder, por mínimo que seja, mas ele vai ceder. E os terrenos vizinhos, se quando você retirou a água, o rebaixamento do lençol freático, você também puxou do terreno dos vizinhos, eles também vão ceder, ou seja, você vai causar danos na vizinhança e também em ruas se tiverem próximas da sua edificação. Então, essa questão do rebaixamento do lençol freático é bem delicada porque, às vezes, economicamente dizendo, não se compensa. Você corre um risco muito grande em rebaixar o lençol freático, você vai ter um ganho na sua fundação superficial, porém o custo de fazer esse rebaixamento é muito alto. Ou seja, às vezes é melhor você manter o lençol freático na sua posição que está e fazer uma fundação profunda, né? Sem mexer naquela questão de rebaixamento e interferir nas construções vizinhas. Quando são necessárias escavações maiores que 3 metros, que é o nosso caso. Nosso solo diz que 10 metros e 78 centímetros de profundidade, que é o solo ideal. Então já vamos descartar, né? Não sendo possível, superficial, adota-se a fundação profunda. O que quer dizer? Que nesse caso a gente vai ter que ir para profunda, não tem uma outra solução. É uma fundação profunda pela arquitetura da obra, por toda a dinâmica também da obra, por onde está construído, pelo tipo de solo, por aquelas informações que as linhas teóricas nos passaram, por toda a análise do SPT, sabe, pelos SPTs que teve metro a metro. Então, é melhor para profunda. Agora que entra uma outra situação, qual é o tipo de fundação profunda que eu irei utilizar na minha obra? Para que ocorra, para que você saiba selecionar a melhor fundação, você vai ter que saber referente a quais são as fundações profundas que tem disponível. Estaca broca é a primeira delas. Vamos lá. O diâmetro dela é de 15 a 25 centímetros, como está dizendo aqui. Ela aguenta pequenas cargas de 5 a 10 toneladas. Comprimento máximo de 10 metros de profundidade. Eu digo isso porque eu já fiz na mão também algumas estacas broca que eu fiz atrado 9 metros e 30, 9 metros e 50 de profundidade. Foi um trabalho assim maçante. Eu não desejo isso para ninguém. Vamos lá. Somente acima do lençol freático, ou seja, no nosso caso a gente já tem água com 1,49 m de profundidade. Não tem como a gente usar essa estaca broca, então descarta ela. Estaca escavada mecanicamente, feito com uma máquina, tá? Ela é a famosa Strauss, tá? Qual que é os requisitos dela? É uma carga alta de 25 a 100 toneladas. Somente em solos com coesão, que são resistentes, tá? Somente acima do lençol freático, pra gente já não dá. E ela é escavada com redução de carga na ponta, tá? Então ela não tem muita carga na ponta, mas só nas laterais. Então, pelo lençol freático aqui, pra gente já não serve. Estaca pré-moldada de concreto, é aquela que a gente chama de bate-estaca, tá? Vai ser colocada na demarcação ali do projeto estrutural da forma e vai vir a máquina batendo. Só que a carga dela é alta, na qual ela resiste, de 20 toneladas a 150. Ela é possível abaixo do lençol freático, então já solucionou um problema pra gente. Ela é barata, é o que a gente também tem que definir junto ao orçamento. Ela é rápida, de 6 a 12 estacas por dia, legal. Vibração pode danificar os vizinhos, ou seja, no nosso terreno a gente tem vizinho na nossa esquerda e nos fundos. E a maioria das nossas estacas vai ser
colocado no eixo de divisa com o vizinho, ou seja, a gente já não tem como usar porque a gente vai causar vibração e possivelmente danificar a casa do vizinho. Não é capaz de atravessar camadas resistentes com matacões ou solos com pedregulho grosso. No nosso caso, a gente tem matacão. Material impenetrável na lavagem de tempo 10 metros 78 centímetros, provável rocha ou matacão. Ou seja, por dois motivos bem claros aqui, a gente já não pode usar estaca pré-moldada, pela vibração dos vizinhos e pelo matacão. Desperdício devido às sobras. Isso é mais comum, então isso a gente até pode relevar. Estaca Frank. Tem uma carga alta, tá? Carga alta que eu digo é a carga que ela recebe, que ela sustenta, tá? De 55 a 170 toneladas. Muita vibração, preste atenção, cuidado com a vizinhança, estado precário, ou seja, para a gente já não dá. O custo dela é alto em comparação às outras, está em desuso, velocidade baixa de 2 a 3 estacas por dia, em termos de capacidade de carga, uma das melhores, ok, mas já não se aplica a nossa obra pela questão vizinhança. Estaca hélice contínua, talvez essa seja a estaca mais usada hoje nas obras, por vários motivos. Ela é uma estaca que cada estaca pega uma carga alta de 30 toneladas a 490 toneladas. Execuível em praticamente todo tipo de terreno. O custo é bem acessível e muito usual, está bem competitivo. O que quer dizer? Que hoje em dia todo mundo está usando, então oferta, demanda. Bastante oferta, bastante demanda, muita oferta. Desculpa, pessoal. Estaca metálica. Carga alta de 40 toneladas a 300 toneladas. E ela é muito cara. Ou seja, a gente já não quer isso também. Estacão ou estaca barrete. Acima de 150 toneladas. Para a gente já não serve. Porque nosso pilar nessa obra, o pilar de maior peso, acho que tem 65 toneladas. Compete com tubulão ar comprimido, baixa resistência na ponta, é cara e a área para instalação dos equipamentos tem que ser grande. A área de instalação dos equipamentos devem ser grande. Ou seja, você precisa de muito terreno para acomodar só o material dela para ela ser executada. Ou seja, inviável, né? Tubulão ar comprimido. Vai precisar montar todo o sistema também, para se comprimir o ar no lugar onde está sendo feita a escavação, para que não esteja desmoronamento e que a água seja expulsa, tá? Alta capacidade de carga, não tem nem discriminado o valor disso, mas é alta. Execuível abaixo do nível do lençol freático, por quê? Quando comprimir o ar vai expulsar a água, tirando a água do solo. Mas é cara, então já não serve. Estaca raiz. Alta capacidade de carga, execuível abaixo do nível lençol freático, ela é cara, é escavada, portanto não garante a limpeza do fundo, a produção é lenta, de 1 a 5 estacas por dia, perfura qualquer tipo de solo quando conjugada com um martelo pneumático de fundo, inclusive rocha sã abrasiva. Eu na verdade nunca vi a execução de uma estaca dessa, tá? Tubulão a céu aberto. É a mesma questão do tubulão, que está aqui, ó. Porém, ele não tem a questão do ar comprimido. Depende muito da região para região, porque é muito não usual. Barato. Praticamente qualquer faixa de carga. Olha só. Extremamente competitivo em determinadas regiões. Somente implantável em solos coesivos. Ou seja, se o seu solo não for aquele solo não coeso, solo com muito granular, cheio de pedra, já não serve. Galera, esse aqui é o vídeo que a gente falou sobre laudo de SPT, tá? A gente já sabe todas as informações necessárias que o solo nos passou, tá? Lembrando que este laudo é da minha obra, tá? Este laudo é esse SPT1 aqui, tá bom?
tem o SPT2 e tem o SPT4. A maneira de analisar é a mesma. A diferença é que o SPT1 nos trouxe algumas informações, o SPT2 trouxe outras e o SPT4 trouxe outras. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês as informações que o SPT2 nos trouxe. Foram essas, tá? Esse aqui é o SPT2 da nossa obra. O SPT, tá? Que é o furo 2 da nossa obra. Inclusive, ele é grande a ponto de ser feito em duas folhas. Eu vou achar aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Isso. Modo SPT2. Certo. Aqui é o resultado final desse laudo, desse furo 2, tá? É as mesmas questões. Você vai analisar o SPT, vai trazer as linhas teóricas, mostrar para você mesmo onde é o solo e onde você vai apoiar. Lembrando que a gente costuma apoiar a fundação não no lugar onde... Não no lugar onde a gente... que a gente não vai apoiar a fundação, aliás, não vamos colocar a fundação no SPT de 36. Pelo contrário, nós vamos apoiar um SPT acima. Ou seja, se 10 metros e 78, nosso SPT era 36, resistente, então nós vamos apontar, nós vamos colocar a nossa fundação no SPT 18, porque a nossa resistência está no SPT de 36, tá bom? Lembrando que é isso que a gente faz. Pessoal, deu um probleminha aí no áudio, tá? No vídeo, mas eu vou tentar ajustar. E é isso, galera. Lembrando mais uma vez aí, peço a vocês que se inscrevam aí no canal, tá? Vai ter muita coisa boa, muita coisa boa. Inclusive, eu tô ansioso para mostrar para vocês como que a gente definiu essas cargas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, estaca cargas. Aqui, ó. Essas cargas aqui, eu estou ansioso para mostrar para vocês como que a gente definiu cada uma delas, ó. Tá vendo que a norma dá uma quantidade de carga para os SPTs mínimos? Então, baseado nessas informações, a gente consegue determinar qual é o tipo de fundação que a gente vai usar, vindo aqui na fundação, ó, e sabendo qual é a fundação que a gente vai adotar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que fundação vocês acham que a gente adotou nesta obra? Ela é bem popular, ela é rápida, tá? Ela é execuível em praticamente todo tipo de terreno, o custo é bem acessível e está muito usual e está muito bem competitiva. Fica agora para você aí descobrir qual é o tipo de fundação, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe, dá o seu like, comenta, pergunta, questiona. A gente está aqui para aprender e também para passar um pouco do nosso conhecimento, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado aí.